Shalom, amados e amadas, estando aqui para dar continuidade ao estudo dos últimos dias. Começamos por Mateus 24, passamos para Daniel 2, agora estamos em Daniel 7. E a gente vai esmiuçar esse assunto aqui também no capítulo 7 e fazer uma ligação entre o capítulo 2 e capítulo 7. E depois nós vamos, quando formos para o Apocalipse, haverá também uma ligação entre o livro de Daniel, essas profecias, e as profecias de Apocalipse. Pontos que vão se ligar um ao outro, uma referência à outra. Ok? Então, nós vamos começar agora lendo Daniel 7 e gostaria muito que você pegasse sua Bíblia e lesse o capítulo de Daniel 7 todo. Para encurtar aqui o tempo do vídeo, eu preciso já ir determinado nas revelações, porque vai contar o sonho que ele teve, e depois um mensageiro, um anjo, vai fazer para ele a interpretação do sonho. É claro que, como nós dissemos lá no Daniel 2, esses sonhos não eram para o tempo de Daniel, eram uma profecia para os nossos dias, e nós temos muito que louvar o Eterno e agradecê-lo por nos dar essas dicas, por nos oferecer revelações que acontecerão agora, no nosso tempo, como já está acontecendo. Ok? Então vamos lá. Daniel 7, eu vou falar, tá? Não vou ler, eu vou falar a respeito da revelação. Então, quando o anjo traz a mensagem a Daniel, ele vai dizer, você estava vendo agora, saindo do mar, o mar estava agitado, quatro animais, que vão representar 4 reinos. Esses 4 animais, né, que Daniel vai ter, estão ligados à profecia de Daniel 2, Nabucodonosor. Os reinos que foram revelados lá, através daquela estátua, né, Babilônia, que é a cabeça, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, nos pés, e já nós definimos lá no final os pés de barro, que era os reinos atuais, né, os reinos contemporâneos, que é Estados Unidos e Inglaterra, que são os dominantes atuais. Né? Claro que os Estados Unidos é o ferro dos pés. Tá? Se você não está entrando nesse vídeo agora e quiser dar um pulinho, assiste os outros para você ver o processo. Então, o primeiro animal que Daniel vai ver na sua visão é um leão com asas de águia. Então, isso aí torna esse animal mais poderoso do que como é considerado o rei da selva, né? Então, o animal felino maior que tem a maior mandíbula, né? Entre os felinos. E o processo é que foram tiradas as asas, né? Foram tiradas as asas e depois colocado em pé como homem. Então agora, depois vem um urso que tem em sua boca 3 costelas, um lado dele, do ombro dele, está mais alto, o outro mais baixo, e ordenou que ele devorasse muita carne. O terceiro é um leopardo que tem 4 asas e 4 cabeças, e ali está escrito, foi-lhe dado domínio. Vamos recordar aqui, esse ponto é muito importante, irmãos, que lá na estátua, a Grécia, né, a revelação diz que dominará toda a terra. E nós fizemos, né, o esclarecimento de que a Grécia domina culturalmente, não belicamente, não territorialmente, mas ela domina o mundo inteiro por sua cultura. Nós falamos sobre isso lá. Então, relembrando, medicina, Olimpíadas, o nome de vários planetas, né, envolvidos na cultura grega, o nome dos continentes, a matemática. Então, muitas coisas vêm da origem, a democracia vem da origem grega. Tá? E esse 4º animal aqui, que eu já estou identificando como Grécia, porque Alexandre o Grande, né, o grande imperador lá, o conhecido Alexandre o Grande, tinha 4 generais, que é a razão dele ter tido muito poder. Esses homens eram extremamente
habilidosos no processo de guerra. E eles é que fizeram alcançar o domínio grego da época. Então, essas 4 cabeças, essas 4 asas, representam a ação desses 4 generais. Eu já estou dando essa dica porque lá na estátua, o que nós tínhamos como ponto de referência para entender os outros reinos era a Babilônia. Cabeça, você é o rei representado pela cabeça de ouro. Dali fica fácil da gente entender quais são os reinos que viriam depois. Então, agora nós temos esses 4 animais representando os mesmos reinos, mas com alguns detalhes que não havia no sonho de Nabucodonosor. Então, vamos lá agora lá para o leão. Bom, a gente sabe que o Império Babilônico, como Nabucodonosor, tinha essa glória, esse poder, essa majestade do leão com asas. Quando Nabucodonosor morreu, o auxiliar dele, que eu não vou me propor a falar nomes dos seus que vieram após ele, os reis que vieram após ele, eu quero inserir aqui o conhecimento profético. Histórico você procura que você vai achar. Então, o segundo já foi um rei que não tinha tanto poder quanto Nabucodonosor. Então foi tirado as asas. Quer dizer, alguém que reinou após Nabucodonosor não tinha tanta glória quanto ele. Então, mas continuou como um leão. Né? Mas depois foi colocado ele em pé, como um homem, e deu um coração de homem. Esse é o rei Beltesazar. Esse é o rei que ali Daniel vai revelar na parede, né? Aquela escrita que apareceu lá definindo o reino dele, que era um camarada fraco, não tinha caráter. Então, ali decreta-se, né, que esse rei, né, ele tinha muita fragilidade, como o homem tem. Então, deixou de ser um leão para ser um homem aí no sentido metáforo, né? Então, metáfora de um leão, não. É um leão em pé com coração de homem. É razão dele ser fraco. Tá? O segundo, né? O segundo que é um urso, né? Que representa aí o reino dos medos e persas, com 3 costelas na boca, porque representa os reinos que eles combateram. Babilônia e mais 2, que eu agora não estou me recordando, mas se você procurar vai saber que o reino Medo-Pérsia, eles combateram 3 potências mundiais da época, né? E venceram a guerra e dominaram. E por estar um ombro mais alto que o outro, está representando aqui que os persas eles tinham mais influência do que os medos. Então, um lado é mais alto, o outro menos, né? Porque não tinha tanto influência, seja política, bélica, porque era uma união de 2 reinos para combater Babilônia ou outros reinos. Então, um tinha mais influência que o outro. Agora, entramos no leopardo, né, que já tinha avisado, né, comentado, que é ali o reino Grécia, com os 4 generais representando aí esses 4 cabeças e 4 asas. E que foi dado domínio. De novo, a mesma expressão que foi dado para Nabucodonosor, que reinará sobre toda a terra, ele agora, nesse reino, tem esse detalhe também aí, tá bom? Não vamos esquecer que lá era representado pelo bronze, Roma era representado por ferro, tá? Chegando ao 4º animal, eu vou fazer um outro vídeo para que esse não fique longo, tá bom? Até breve.